o Vinícius Estrela, que é o diretor executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Ele vai detalhar o impacto do primeiro mês de tarifaço nas exportações de café. Vinícius, bom dia, você já está por aí? Olá, tudo bem? Bom dia, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Bom dia, Vinícius. Olha, como eu falei aqui, não sei se você já estava assistindo no início do programa, café para mim é um assunto muito sério, porque tem aqui um consumidor, quanto mais apreciador do bom café. Então, fiquei super empolgado quando a gente marcou com você. O que eu queria entender a coisa do preço, né? Primeiro, lembrar aqui para as pessoas que o café brasileiro correspondia a 33% do abastecimento do mercado americano. E a gente sabe que outros países não têm condições para ocupar esse tamanho de mercado, né, Vinícius? E a produção interna nos Estados Unidos é insignificante perto do volume de café que eles consomem. Até quando você considera que o americano vai aguentar pagar mais caro pelo café, que faz parte da cultura, do dia a dia do americano médio? Olha, você traz um gancho importante, porque o americano bebe mais café do que água em garrafa. Então, faz parte do hábito do dia a dia do americano beber café, e foi nos Estados Unidos que nasceu o conceito de café especial, que é o café de mais alta qualidade, com certificados de sustentabilidade. E no ano passado, mais de 50% da população bebeu café especial nos Estados Unidos. Então, o café e o café especial faz parte do dia a dia, faz parte da rotina e da cultura do americano em si. E é verdade, os preços têm aumentado de maneira bastante substancial nos Estados Unidos. Nos últimos 12 meses, são quase 40% de alta. Nos últimos, de janeiro a julho, 12%. E só no último mês, nós estamos falando de uma alta perto de 5%. Então, o americano está pagando mais caro pelo seu café, o que vem levando os importadores a adiar alguns embarques, a poder comprar volumes menores para tendas de curtíssimo prazo, na expectativa de um novo rearranjo do que eu venho falando da geopolítica do café, porque as tarifas desviam esses comércios. E é o que está acontecendo na realidade com o café, e o café brasileiro e o café especial do Brasil, que vem chegando à mesa do americano. Bom dia, aqui é Beatriz, obrigada por estar aqui com a gente no Matinal. Vimos recentemente matérias sobre a alta no preço do café lá nos Estados Unidos, nas cafeterias, ficando mais caro até 25%, e até situações de saque de caminhões carregados com as sacas de café por lá. Você acha que essas notícias podem influenciar o governo americano a aliviar essas tarifas? Como você tem acompanhado essas negociações e a possibilidade de os Estados Unidos retirarem ou diminuírem as tarifas sobre o café? Olha, essas notícias e essa tensão, essa pressão inflacionária sobre o café no bolso do americano vem levando os Estados Unidos a não só olhar só para o café, como eles assinaram recentemente uma ordem executiva abrindo a opção para isentar café, cacau e outros produtos que os Estados Unidos não produzem em quantidade nem perto do suficiente para abastecer o seu mercado, isentar esses produtos das tarifas recíprocas. Mas aí tem uma vírgula, que desde que haja um acordo entre os dois países. Então, há a possibilidade real do café poder estar isento mundialmente, caso a caso, se os países possuírem acordos com os Estados Unidos. Então, parte desse trabalho, da pressão inflacionária, da sensibilização do governo americano, da sociedade americana, vem surtindo efeitos, como esse de incluir o café nessa ordem executiva que permite a isenção.
mas mediante esse condicionante do acordo. E aí essa tem sido a posição do setor, de fortalecer e incentivar com que o governo brasileiro possa sentar com o governo americano no sentido de buscar uma solução negociada. Porque caso isso não aconteça, no longo prazo, pode ser que a gente tenha dificuldade de retomar a parcela de mercado do café brasileiro e do café especial no próximo ano, por exemplo. Eu vim te perguntar uma outra coisa. Especificamente o mercado de cafés especiais, né, esse segmento, ele está sendo muito atingido por isso? E aqui dentro do Brasil, em que medida isso também impacta a oferta aqui, né, e o preço aqui no mercado brasileiro? O café especial ele segue uma lógica de preço um pouquinho diferente, por exemplo, do café comercial, que é um produto cotado em bolsa, né? E a gente vem percebendo um aumento das cotações em bolsa do café de maneira bastante vigorosa. O café especial ele é um produto que depende muito mais do relacionamento e do produtor colocar preço no seu café, tá? Eu vou dar um exemplo de um café panamenho leiloado, um café especial panamenho leiloado em um concurso de qualidade há cerca de 1 mês e meio atrás, que virou notícia no Brasil inteiro. Um comprador árabe decidiu pagar $30 mil pelo quilo do café cru de um café especial da variedade Geisha, produzido no Panamá. Então, ele não segue muito uma lógica prevista em bolsa. E então ele depende muito dessa dinâmica de relacionamento e da precificação em si do produtor com o seu comprador. E essa falta dessa proteção, chamada bolsa, inclusive, vem levando aos contratos a serem renegociados ou mesmo eles sendo adiados. Então o impacto foi severo, com uma redução de mais ou menos 80%, 79%, quase 80%, nos embarques realizados no último mês para o mercado americano. E aí é um volume considerável, porque nós estamos falando de quase 2 milhões de sacas num ano. E se a gente for considerar só o mês passado, a gente deixou de embarcar perto de 140 mil sacas para embarcar cerca de 21 mil sacas. A gente tem também o bom desempenho do setor no mercado brasileiro, e um dos exemplos é Brasília, que já conta com mais de 80 microtorrefações de café especial, um cenário de cafeterias bastante ativo, com presença de baristas em campeonatos brasileiros e mundiais, e que vem dando um fôlego adicional também para os produtores brasileiros com o crescimento do mercado brasileiro. Mas, sem sombra de dúvida, os Estados Unidos é o nosso principal mercado, é um mercado que nós batalhamos durante 30 anos para conquistar essa posição, de enviar quase 2 milhões de sacas de café especial para o mercado americano, e o que a gente mais tem receio é de uma duração mais estendida desse tarifaço, de modo que possa estar a presença ou o market share do Brasil nos próximos anos no mercado americano. Vinícius, a nossa comunidade aqui está comentando também, acho que tem bastante gente que gosta de café. Eu também, como Guilherme, sou uma ávida consumidora de café e de cafés especiais, gosto bastante. A Isabel Lengruber, que está todo dia aqui com a gente, está falando que ela é uma consumidora contumaz de café e que o café que ela mais compra está custando R$ 56,00 meio quilo. A gente já estava vendo, antes do tarifaço, também no início desse ano, uma alta nos preços do café aqui no Brasil, né? Acho que tem... você pode contar um pouco para a gente como que está essa dinâmica também interna com relação a preços de café e como que está esse cenário agora? Claro, não dá para a gente isolar o impacto do tarifaço, mas
deixando um pouquinho ele de lado, né? Como que é o cenário dos preços de café e da inflação do café atual versus o que estava no começo do ano? O que acontece no mercado de café, de modo geral, é que desde a safra de 2021, nós temos tido uma série de eventos climáticos que vêm afetando muito severamente a produção de café no mundo, não é só no Brasil. Eu vou dar alguns grandes números aqui para a gente entender como é que é esse mercado de café. Tá? O mercado global de café, a produção está muito próxima do consumo. Então, a gente está falando de mais ou menos 173 milhões de sacas de café sendo produzidas e consumidas. Tá? Desses 173, o Brasil participa com 60 milhões de sacas. Dessas 60 milhões de sacas que nós produzimos, nós brasileiros bebemos 22 milhões de sacas. Só para a gente ter uma ideia, os americanos bebem 25. Tá? Então, o Brasil é o segundo mercado consumidor de café do mundo. O ano passado, nós produzimos 56 milhões de sacas, bebemos 22 e exportamos 50. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente, basicamente, pegou os estoques de safras passadas e praticamente esgotou esses estoques. O mercado tinha uma expectativa da retomada de um padrão de maior normalidade na safra atual, que não se confirmou, em virtude de um período de chuvas não adequadas ao plantio, de períodos maiores de seca, um início de ano que foi um início de ano com temperaturas mais altas. E aí, para a gente também colocar em perspectiva, na safra de 2021, nós produzimos 70 milhões de sacas. Esse ano, a expectativa da Conab é repetir mais ou menos entre 55 e 56 milhões de sacas. Então, assim, nós estamos falando de uma redução do que a gente já produziu para o que a gente vem produzindo, de mais ou menos umas 15 milhões de sacas. Só para a gente ter em perspectiva, essa redução ela é maior do que a produção inteira da Colômbia, que é o segundo país em termos de produção de café arábica no mundo, produzindo cerca de 10 a 12 milhões de sacas. Nos últimos anos, a Colômbia vinha produzindo 8 milhões de sacas, com a expectativa, com parque cafeiro para produzir 12, 13, 14 milhões de sacas. Então, esse pouquinho de saca faltando em todo o mundo fez com que o estoque ficasse muito apertado e a produção muito próxima do consumo. E o Brasil, ao longo desse tempo, sustentou tanto o consumo interno, soube equilibrar para não faltar café no mercado brasileiro, e também as exportações mundo afora. E esse ano a gente não conseguiu repor um cenário de mais normalidade para a produção de café, o que vem sustentando essas altas ao longo desse ano. Deixa eu te perguntar uma coisa, por que o preço aqui no Brasil não caiu? O preço do café especial aqui não caiu? Eu tinha expectativa de que com o aumento da oferta aqui, já que a gente não está conseguindo exportar, o preço para o mercado nacional fosse cair, mas não caiu, né? O café especial subiu menos do que comparado aos outros cafés, né? aos outros estilos de café, as outras categorias. Mas a gente também está vivendo, sabe, Guilherme, um período que é justamente esse de entre-safra em si, tá? Entendendo que os produtores acabaram de colher o café, eles estão terminando de beneficiar, então o café da safra atual ainda não chegou no consumidor final. A gente está exatamente nesse período de fazer esses ajustes, de precificar e colocar no mercado a safra atual de café.
cerca de 98% do café já está colhido, preparado, indo para as cooperativas, as indústrias têm feito as suas compras dessa safra atual, e a gente pode esperar nos próximos anos uma adequação em termos de preço, não voltar aos preços que vinham sendo praticados antes, mas também essa tendência de alta ela não é sustentável ao longo prazo. Tá certo. Eu gostaria só de falar mais de um ponto, que é o seguinte: os produtores brasileiros eles vêm se adaptando a esse novo cenário. Então, investimentos em irrigação, em agricultura regenerativa, em práticas mais sustentáveis, os produtores têm investido em tecnologia para reduzir os impactos desses extremos climáticos. E, por conta disso, inclusive, os produtores vêm aumentando a sua produção em termos de café especial. Hoje, a gente já fala em uma produção no Brasil de cerca de 9,5 milhões, equivalente a 20% da safra brasileira. Em 1999, a produção era cerca de 120 mil sacas. Então, olha o salto. No início dos anos 2000, para cá, a gente sai de 120 mil sacas para 9,5 milhões. Então, é mais qualidade na xícara do brasileiro e mais oportunidade do brasileiro poder experimentar esses cafés incríveis com sustentabilidade. E isso vem impactando na resiliência da produção brasileira, garantindo, assim, café, mesmo com todos esses desafios que o produtor vem enfrentando para produzir o café. Então, pode ficar tranquilo. Vocês vão continuar tendo café especial, de excelente qualidade e num preço justo.